Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de atropelar o Mirassol na casa dele de 5-0. E sendo bem sincero, apesar do Pedro ter feito gol, cara, pra mim, na minha opinião, esse cara aqui foi um dos maiores destaques dessa partida. Eu sei que nos números o Pedro vai sair em destaque porque fez 2 gols, mas se a gente for olhar em participações a gol, assistência, cara, esse cara aqui tem um grande destaque. E o Carrascal, cara, a gente vai dar um espaço aqui pra gente dar uma comentada sobre ele. Inclusive, rapaziada, se você caiu aqui de paraquedas, se você não me conhece, eu me chamo Arnildo, faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo e quando tem jogo interessante a gente também tá fazendo. Enfim, cara, sem muita enrolação, porque a gente tem vários gols para comentar aqui, a gente já tem o que? Começando pelos relacionados, o que que a gente tem? A gente tem Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton fechando a nossa zaga. Inclusive, eu, que jamais critiquei o Ayrton Lucas, ele faz uma boa partida também. Tudo bem, cara. Eu vou bater aqui na tecla de sempre. É o Mirassol, é um time abaixo, é um time que tá se reestruturando, porque ano passado vendeu 14 ou foi 17 jogadores e tá tendo que se reestruturar. Se não se ajeitar logo, vai cair. Enfim, bora lá continuar. Eric Pulgar, Lucas Paquetá, Carrascal, que pra mim foi o destaque da partida, junto com o Pedro, óbvio, né? Luiz Araújo, que também fez uma boa partida, Plata e Pedro e Leonardo Jardim. Cara, o Flamengo, a gente já tinha uma expectativa que seria um bom jogo, que seria um jogo pro Flamengo conseguir abrir o placar, porque a gente sabe que o Palmeiras deu bobeira e a gente tinha que vencer esse jogo, que era o jogo que a gente sempre vinha remoendo e falando assim, não, o Flamengo tem um jogo a menos, o Flamengo ele vai garantir, ele vai conseguir se repor na tabela para poder ser campeão nesse jogo do Mirassol. E a gente cumpre, o Flamengo cumpre, né, com o seu com as suas palavras, né, o que a gente vem argumentando bastante e consegue vencer a partida. Enfim, cara, começando pelo primeiro gol, que a gente tem muitos gols para comentar, a gente tem o gol do Rascal. Voltamos aqui, deu um problema técnico, mas bora lá que o vídeo não pode parar. Seguinte, rapaziada, mostrando aqui o lance do gol do Carrascal, uma bola que meio que sobra no Plata, o Plata toca no Carrascal, o Carrascal tem tempo de sol para chutar, faz o gol e sai comemorando, falando, fazendo assim, tirando a nhaca, né? E cara, vamos lá, vamos falar primeiro os números ao todo do Carrascal, depois eu dou uma comentada aqui. O Carrascal, cara, ele faz um jogo muito bom. Ele tem duas grandes chances criadas, duas assistências, um gol, três chutes ao gol, 100% de acerto com bolas longas. Então, tipo assim, é uma partida, cara, que ele pode sim pegar como exemplo. É claro que nem toda partida ele vai jogar assim, porque se ele jogar fazendo toda partida assim, meu Deus do céu, ele vai ser o melhor jogador do planeta. Mas enfim, cara, o Carrascal, ele, para você ter um pouco de noção, ele não fazia gol desde dia 10 de maio, que foi o jogo contra o Grêmio, o último gol dele. Isso já faz mais ou menos 3 meses. 3 meses e 6 dias, se eu for falar de uma forma mais específica. Ele ainda, o Carrascal, cara, ele ainda não mostrou tudo o que a gente esperava dele. Até porque, cara, eu dei uma pesquisa aqui rápida, eu olhei que ele veio por 12 mil euros, e isso dá mais ou menos 77 milhões de reais, e então ele não é um jogador barato, e ele tá devendo sim partidas boas, cara, porque, poxa, não é normal um cara ficar 3 meses sem fazer nenhum gol, tá ligado? Dito isso, cara, a última partida que ele fez boa, que assim, ele foi extremamente importante, foi na Libertadores 2025 contra o Racing, nas semifinais. E apesar de o gol não ter contado pra ele, mas a gente sabe, assim, de coração, a gente sabe que o gol foi dele. Enfim, cara, eu espero que o Carrascal ele se desenvolva mais, cara, porque realmente ele tá devendo muito. Há muito tempo. Ele não é um jogador barato, ele não é um jogador que, a gente passa um pano pra ele, cara. Ele já teve seu tempo, ele ainda não mostrou pra que veio e eu espero que ele melhore daqui pra frente com o Leonardo Jardim, cara. Porque ele tá começando a gente tá começando a ter perfil curto com esse cara. Então eu espero que ele pegue essa partida como base e comece a se desenvolver mais e comece a fazer partida boa. Porque às vezes, cara, como vocês podem ver, ele só deu ele só não, né? Ele deu duas assistências, fora as pré-assistências, que é como o pessoal tenta forçar um pouco hoje em dia, ele deu as pré-assistências no jogo. Se eu não me engano, foi pro gol do Samuel Lino e o próprio gol do Pedro, que ele dá meio que uma pré-assistência lá do meio de campo. Então eu espero que ele continue assim, cara, porque como eu já falei, eu gosto do Cacau, ele lembra um pouquinho o Arrascaeta, mas algumas coisas são um pouquinho diferentes, estilo de jogo, mas ainda assim, eu acho que ele ainda tem muito, muito a se desenvolver, cara. Eu espero que ele se desenvolva, porque senão, ó, vai ralar. Enfim, cara.
Depois disso, o que que a gente tem? Deixa eu passar aqui, porque não funcionou no teclado. A gente tem, mais uma vez, o Carrascal, cara, uma oportunidade gigantesca que o Flamengo ia ter. E sendo bem sincero entre nós aqui, bote aí nos comentários se você acha um pouco diferente. Cara, eu acho que o Flamengo foi completamente roubado nesse momento aqui. Não há motivo nenhum por o juiz não ter dado um vermelho direto, porque é sim o último jogador, é sim uma regra clara, uma regra não, um lance claro de gol. E ele era o último homem. Eu vou mostrar aqui o lance pra vocês e cada um tira sua dúvida. Sendo bem sincero, cara, aqui eu não tenho dúvida. Se vocês acham, coloque aí nos comentários. O Carrascal, cara, basicamente, ele ia passar sozinho nesse lance. O jogador do Mirassol vai só no corpo dele, puxa aí e meio que o Carrascal ele dá uma valorizada, se joga no chão, mas ainda assim, cara, é uma falta para vermelho. E a gente sempre vai bater nesse debate. Quem diria, né? Eu aqui de novo falando sobre o juiz. Eu jamais sou o cara que critica assim tanto o juiz, mas enfim, brincadeiras à parte. Cara, é preocupante quando esse tipo de lance acontece. Se eu não me engano, cara, no jogo do Botafogo, no Danilo do Botafogo, né? Ele toma uma entrada absurda que é um vermelho, tá ligado? Direto. E não acontece absolutamente nada. Agora eu não vou lembrar aqui se o jogador do outro time recebe um amarelo, mas eu acho que não. Eu acho que ele não recebe nada e fica por isso mesmo, tá ligado? Então são lances absurdos e tão óbvios que eu acho que é pra vermelho tanto do Danilo quanto esse lance aqui. Você provavelmente que tá assistindo, se você não for flamenguista, provavelmente você vai forçar a barra, mas você sabe que é pra vermelho. E fica por isso mesmo, cara. Nós achamos que é pra vermelho e só o juiz acha que não é, junto com o VAR, né? Mas enfim, cara, depois que o jogo acaba, a gente pode até ficar um pouco mais tranquilo, porque talvez se a gente tivesse perdido, aí sim ia repercutir muito mais o lance, né? Enfim, cara. Logo em seguida, a gente tem um final do primeiro tempo. A gente tem, em questão de números, a gente tem 42% de posse de bola por Mirassol contra 58% por Flamengo. Os números condizem sim o que aconteceu no jogo, cara. O Mirassol, ele ainda conseguia é, ter uma posse de bola clara, ainda tinha uns lances de risco, mas nada muito perigoso, tirando um na trave, se eu não estiver enganado, quando ainda estava 1-0. Então o Mirassol estava pressionando, mas ainda assim o Flamengo eu sentia e também via, né, que o Flamengo era superior, cara. Em questão de chute, a gente tem 9 pro Flamengo contra 6 do Mirassol, e chutes ao gol a gente tem 4 pro Flamengo contra 3 do Mirassol. O Mirassol tem meio que 50% de como é que se fala? Meu Deus do céu, fugiu a palavra. Enfim, cara, ele tem 3 chutes ao gol. Voltando do segundo tempo, cara, a gente tem uma coisa que é isso que a gente faz admirar o Flamengo, essa substituição aqui. Cara, um jogo que agora é mais fácil, né? Falar que tá 5-0 e nesse momento aqui, se eu não me engano, já tinha saído o gol, mas eu resolvi colocar um pouco antes para poder admirar um pouco o que é o Flamengo, cara. É impressionante, cara, num jogo que tá 4-0, se eu não me engano é esse momento da substituição, o cara tira o Paquetá e coloca o Arrascaeta. Isso é o nível do Flamengo, cara. E é por isso que a gente chega aqui e critica tanto quando o Flamengo perde um jogo bobo. Quando o Flamengo ele perde um jogo que claramente era para ter vencido até que com tranquilidade. É por conta desse elenco, cara. A gente tem uma diferença que eu vou puxar até um pouco aqui de 2019, que, enfim, naquele tempo, cara, o Flamengo ele era maravilhoso. É um time espetacular. Mas ainda assim, quando a gente ia pro banco do Flamengo em 2019, meu Deus do céu, era um Vitinha, cara. Um Vitinha no banco. Já aqui não, cara. Em questão de elenco, de 2025 pra cá, é melhor do que de 2019. O elenco total. Porque se a gente for falar os titulares, aí realmente 2019 passa o rodo nesse daqui. Mas ainda assim, cara, é por isso que a gente critica tanto quando o Flamengo ele tem uma partida horrorosa. Ou quando o Flamengo empata com um time ruim, né? Porque é esse elenco aqui, cara, que tá perdendo. Não é qualquer elenco, não é um Vasco, não é um Santos, tá ligado? Que tem uns elencos limitados. É o Flamengo, que tem peças boas. E, pô, o Leonardo Jardim chega aqui e fala que a gente precisa contratar. Cara, você tem um elenco desse, não é um elenco que você possa reclamar. Você pode reclamar num momento ali que, se eu não me engano, em 2024 ou foi no começo de 2025, que a gente tava tendo muita lesão, aí realmente era um momento para você se reclamar de contratações. Mas nisso aqui em específico, cara, você não pode estar reclamando. Enfim, eu tô
Meu Deus do céu, fugiu a palavra. Enrolando muito, mas bora lá, rapaziada. Voltando ao segundo tempo, o que que a gente tem? O gol do Luiz Araújo. Vou mostrar logo o lance pra vocês. Uma bola que sai de um pré-passe do Pedro, cara, que também é uma sacanagem, meio que ele dá uma cavadinha. O Carrascal, ele toca a bola no Luiz Araújo, o Luiz Araújo recebe, corta um, chuta e faz o gol. E detalhe, mais uma vez, Carrascal participando. Se eu não me engano aqui, é a primeira assistência dele, cara. Aí, cara, daqui pra frente, apesar do Mirassol ter dado ainda uns sustos, né? Que ele ainda faz o gol dele, mas apesar de ele dar uns sustos, ele meio que fica por isso mesmo. E realmente o Mirassol é um time se de admirar, porque a partir do 4-0 eles meio que ainda tentavam atacar. Então, meus parabéns pro Mirassol. Enfim, cara. Em questão de números, a gente tem o segundo gol da temporada do Luiz Araújo. São números bem abaixo para um atacante, pelo menos, cara. Não é à toa que eu acho que é por isso que ele vai sair, porque talvez ele também não esteja recebendo todas as oportunidades. Talvez ele comece a receber nessa reta final, não de temporada, mas, enfim, da passagem dele pelo Flamengo. Mas enfim, cara, como eu sempre já falei, o Luiz Araújo é um bom jogador, não é tipo assim, meu Deus do céu, o melhor, é o cara que resolve, mas ainda assim é um bom jogador e é uma pena que caso ele saia. Enfim, cara, continuando, o que que a gente tem? A gente tem o gol do Pedro. Agora daqui pra frente, cara, o Flamengo começa a passar o rodo, fica completamente dominante a partida, apesar de ter um risco ou outro ali do Mirassol. Como sai o gol do Pedro, eu não vou dar tanta enrolação assim. O Pedro recebe, o Ayrton Lucas recebe uma bola, mais uma vez, uma pré-assistência do Carrascal. Ele pega essa bola, sai num pique, corta pra dentro, chuta aí, Pedro pega sozinho e faz um gol e sai comemorando. O Pedro, cara, até esse momento aqui, em questão de números, o Pedro ele chega até o seu 13º gol com 4 assistências. Dito isso, até esse momento ele estava em segundo lugar na artilharia, apenas atrás do Viveiro do Atlético de Paranaense. Porém, o que que a gente tem no lance seguinte? O Pedro fazendo gol de novo. E eu vou mostrar logo o lance pra vocês. Ele recebe essa bola mais uma vez do Carrascal. Por isso que eu falo, cara, que o Carrascal, pra mim, foi o destaque dessa partida. O Carrascal pega essa bola, toca no Pedro. O Pedro recebe, corta pra dentro, chuta aí, faz o gol e sai comemorando. Agora sim, cara, o Pedro ele consegue se igualar ao o Viveiro do Atlético de Paranaense. E o Pedro é isso, cara. O Pedro, ele, meu Deus do céu, eu acho que nessa temporada ele vai meter, no mínimo, se eu não estiver enganado, eu acho que ele tá com 22 gols, 21 gols, desculpe, 21 gols. Ele vai chegar aos seus mais ou menos 25, mas a gente ainda tá no meio da temporada, cara. Isso eu tô contando só com o Brasileirão. Porque se a gente contar ao todo, o Pedro, cara, eu acho que ele chega fácil nos 30 gols. E talvez até os 35. E se ele conseguisse superar, chega nos 40, 45. Enfim, cara. Depois disso, o que que. Opa, travou aqui. O que que a gente tem? O gol do Samuelino que consegue entrar. E mais uma vez, cara, algo curioso. E é tanta coisa aqui que eu tive que anotar que eu tenho que virar a página. É curioso, cara, aqui não só o Samuelino junto com o próprio Arrascaeta e se eu não me engano o Jorginho. Eu fiquei muito assim curioso porque que o Leonardo Jardim tinha colocado ele. Porque geralmente o normal, quando um jogo é fácil, você coloca ali o Everton Araújo, você coloca o Johnny, que tá ligado? Que é um lateral novo, que eu acho que ele vai se desenvolver bastante. Ele coloca esses jogadores mais jovens para poder pegar ritmo, para poder jogar, tá ligado? Pelo profissional. Mas o Leonardo Jardim opta por colocar o Samuel Lino, opta por colocar o Jorginho e o Arrascaeta. Como os comentaristas já tinham falado também, às vezes, cara, é só por ritmo de jogo, para o cara não ficar muito parado. Mas eu ainda achei que poderia ter sido umas situações muito perigosas, porque às vezes quando o jogo já tá 4, 5-0, os jogadores do Mirassol ficam meio de sangue quente e pode às vezes machucar sem querer. Mas ele optou por isso, ainda bem que não aconteceu nada, e ficou por isso mesmo. Como saiu o gol do Samuel Lino, cara, ele pega essa bola, se eu não me engano, mais um passe lá atrás do Carrascal. Cara, é impressionante a partida do Carrascal. A bola sai lá de trás do Carrascal. O Arrascaí também que toca desengonçada aqui com o Pedro, só que sobra no Samuel Lino. Samuel Lino pega, chuta de esquerda e
faz o gol. Inclusive, cara, nessa partida era pra ter saído o segundo gol do Samuel Lino, só que o Arrascaeta meio que toca atrasado, ele enrola muito pra tocar. O Samuel Lino faz um corte bem bonito no goleiro e faz o segundo gol, mas é uma pena que tava impedido, cara. Basicamente, ele chega ao seu quinto gol, ele chega a ser o quinto gol e 7 assistências. O Samuel Lino, ele vem fazendo boas partidas, ele vem se desenvolvendo cada vez mais. Eu sei, cara, que é contra o Mirassol já tava 4-0 enfim, quando o jogo tá meio assim já definido, os jogadores basicamente já desistem da partida e estão só ali torcendo pro jogo terminar. Enfim, cara, depois disso, a gente tem o gol da honra, é igual como a gente fala, né? O gol do Mirassol. O Mirassol ele consegue fazer esse gol. Depois disso, tem um pênalti que, sendo bem sincero, cara, eu até que achei pênalti, porque o Danilo, se eu não me engano, é o Danilo que toca neles. O Danilo ele toca, o jogador do Mirassol vai avançar com a bola, ele meio que esbarra, claro que ele dá aquela valorizada. Mas ainda assim eu acho pênalti. Teria sido um 5-2. O Mirassol talvez tivesse abrido um pouco mais de vantagem, talvez tivesse respirado um pouco mais. Tivesse virado? Cara, sendo bem sincero, eu acho que não. Porque nessa reta final de jogo, o Mirassol, o Mirassol não, o Flamengo ele já tava tão como é que se fala? Adrenalizado, com cheio de adrenalina, tá ligado? Nem sei se essa palavra existe. Que, sendo bem sincero, qualquer ataque que o Mirassol desse, o Flamengo ele ia pegar no contra-ataque e ia fazer gol. Era gol a rodo. Se tivesse mais tempo, não é à toa, cara, que o juiz ele nem sequer deu acréscimo. Quando deu 45 do segundo tempo, ele apitou o apito final porque sabia que o Mirassol não ia dali pra frente e absolutamente mais nada. Enfim, cara, a partida ela termina assim. Agora vamos falar do que interessa. O Flamengo ganha de 5-1. É extremamente importante, principalmente também por conta de saldo de gol, porque a gente sabe que saldo de gol também ajuda na hora da tabela. Agora vamos falar um pouquinho de tabelas, vamos falar do tropeço do Palmeiras. Seguinte, o Flamengo ele continua em segundo lugar com 45 pontos. É, o Palmeiras, cara, ele tropeçou um jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, acaba 3-2 num jogo de virada contra o Fluminense, e ele acaba empatando no jogo anterior do Fluminense contra o Inter, de 0-0, se eu não estiver enganado. A gente tá com 3 pontos de diferença do Palmeiras. Pra quem achou, cara, que tava tudo perdido, pra quem achou que o Flamengo não ia chegar mais perto, principalmente porque a gente já tinha perdido as últimas rodadas e empatou também, que é realmente meu Deus do céu, tirando o jogo do Vitória, realmente foram partidas horrorosas do Flamengo, mas a gente consegue se reerguer, a gente consegue aproximar cada vez mais. E o Palmeiras, cara, ele vem tendo decadência. A gente tem que se aproveitar ao máximo desses jogos que o Palmeiras, ele tem essa decadência, tem essa fragilidade nos jogos. Então eu espero que daqui pra frente eles continuem assim. Eu agradeço. A gente consegue cumprir a nossa missão. O jogo contra o Mirassol aconteceu, então realmente daqui pra frente a gente não tem mais no que se encostar no sentido de, mas agora a gente tem um jogo a menos contra o Mirassol, então a gente ainda tem essa vantagem. A gente não tem mais. Acabou. O Flamengo ele não pode mais tropeçar, o Flamengo ele não pode mais dar nenhuma bobeira, cara, daqui pra frente, porque a gente não tem mais nada em se encostar ou pelo menos a gente bota uma desculpinha. Enfim, cara, a partida acaba assim. 3 pontos extremamente importante. O Flamengo chega a 45 pontos, mas mais uma vez a gente não pode ficar dando bobeira pro Atlético Paranaense que tá 41 e é isso daqui para eles passarem, tá? Porque eles só estão ao quê? 4 pontos de diferença de nós. Um jogo que a gente perde e eles ganham, eles se igualam a nós. Não, se igualam? Não, eles ficam um ponto de diferença a nós e tipo, a gente perde o próximo jogo, eles passam. Então a gente não pode dar bobeira daqui pra frente, porque o Atlético ele tá meio chatinho, cara. Até esse momento vamos ver como é que ele vai ficar, porque é a mesma situação do Cruzeiro do ano passado. Encostou, encostou, mas aí a gente ganhou. Enfim, cara, o nosso próximo jogo, já dando aqui em brecha do Cruzeiro, é na Libertadores. É um jogo decisivo. Vamos jogar em casa. No jogo da ida eu não consegui gravar. Eu tive uns problemas aí, eu não consegui gravar. Mas o jogo da volta eu estarei aqui à disposição de gravar. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar gravando um pouquinho mais tarde. Eu não sei que hora eu vou estar postando esse vídeo. Já são, eu acho que 9h30. Ainda tá um pouquinho cedo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você concorda ou discorda de algo que eu falei aqui, bote aí nos comentários. Tamo junto. É nóis.